O governo de Moçambique sempre foi muito maquiavélico no cumprimento daquilo que são os acordos. O acordo de paz previa eleições livres, justas e transparentes. E nunca tivemos. E isso é pecar. Fomos até Roma, assinarmos que vamos fazer eleições livres, justas e transparentes. E governa quem ganhou. Desde 94 até hoje, não há nenhum processo, nenhum relatório que diz que Moçambique fez eleições justas e transparentes. Sempre foram manchados. E tivemos no acordo de paz a questão, por exemplo, do exército. Na época do enquadramento do novo exército, a saída das FANF, PLM para as FADMs, que foi a junção, no princípio era 50%, 50% de cada lado. Não aconteceu isso. Tínhamos a importância de reintegrar os nossos na polícia para a proteção de altas individualidades. Na altura, o antigo ministro falecido, Manuel Antônio, ministro do Interior, e os outros, receberam as listas, mas não aceitaram. E, em contrapartida, disseram que não havia cabimento orçamental no tempo e criaram a FIR, que hoje é o IR. Quer dizer, não havia dinheiro para enquadrar os nossos para a polícia, mas foram criando uma polícia anti-motim. Quer dizer, rejeitaram o enquadramento. E isso fez com que a Renamo ficasse com os seus homens. E o presidente da Câmara continuasse a ser protegido com homens vestidos de uma farda diferente, com armas em punho, enquanto o acordo dizia que deviam ser enquadrados na polícia. Levou esse tempo todo e tivemos vários confrontos ao longo desse tempo e diziam por que a Renamo tem arma. Mas quem deixou com armas a Renamo foi o próprio governo, que negou enquadrar os homens da Renamo previstos no acordo. E isso acabou-se chegando à conclusão de que temos que reivindicar esse enquadramento. E dentro disso, o movimento criou-se e voltamos a reivindicar, e acabou havendo a assinatura, a cessação de hostilidades, 5 de setembro de 2014, mas não se fez o enquadramento, e isso voltou-se a um problema que terminou com a assinatura do acordo da Gorongosa, 1 de agosto, acho que, e depois viemos para Maputo, 6 de agosto, o acordo de paz e reconciliação nacional, já com o presidente Nussi, mas num projeto trabalhado e negociado com o saudoso presidente Afonso Djakama. E uma das coisas que havia é que tínhamos homens dentro do interior, nas nossas matas, ou nas unidades que a Renamo tinha, e esses homens deviam voltar para as suas casas. E não se sai alguém que tem uma arma de qualquer maneira. Tinha que se criar um mecanismo próprio, e houve um consenso com a comunidade internacional, em que um projeto depois foi liderado pelo antigo embaixador das Nações Unidas, chamou-se de representante do secretário-geral das Nações Unidas, o Mirko Mazzola, acabou liderando o processo. O processo visava retirar os homens e voltar a reintegrá-los dentro das comunidades. Isso chamou desmobilizar, desarmar, desmobilizar e reintegrar na sociedade. Claro que o presidente da Câmara nos deixa, o processo ainda não tinha começado, mas já tinha criado a estrutura e o entendimento com o governo. O governo tomou a decisão de aceitar que iria enquadrar os homens na polícia, implementando assim o Acordo Geral de Paz. Também iria dar garantias de existência de reinserção social adequada, e dentro do pacote de reinserção social que na altura existia, não havia a pensão. E quando o presidente da Câmara foi, não havia pensão no acordo. Acabou-se pensando que as pessoas não têm nada, estão a voltar, como que vão sobreviver? Uma pessoa que já pegou em arma, volta para o causa, não tem nada, como que vai ser? E tivemos que fazer uma negociação depois, o presidente Ossufo, com o presidente Nussi, o próprio Mirko e os outros, se reuniram no Chimoio e chegou-se à importância de adenda para a existência da pensão. E essa pensão foi discutida como que seria o modelo, e foi fixado que seria uma pensão de reforma, mas não descurando de pensão de invalidez para quem feriu. Eu fiz parte do processo, estive na comissão mesmo de DDR, desarmar e reintegrar. O R de reintegração
era duplo, era integração e reinserção. Dentro de reintegrar na comunidade, havia necessidade de reinserir socialmente e economicamente o combatente. É aqui onde surge a questão da pensão, a questão dos projetos. O governo vem com pensões. Vamos dar a pensão. Tudo bem. A comunidade europeia, através do Sr. Mico, vem com a questão da reinserção econômica, projetos sociais. E fizeram uma ficha que nos deram para a gente, todas as unidades, todos os combatentes, preencherem essa ficha de que escolhe lá o que você vai querer fazer quando sair daqui. E cada combatente escolheu um projeto lá. E isto foi algo oficial, produzido pelo Sr. Mico e a sua equipa, com garantia de que haveria financiamento para esses combatentes nesses projetos. As pessoas saíram da unidade, até no acantonamento. Dentro do acantonamento, no dia das mobilizações, também era obrigado a preencher o projeto que quer, escolher. Escolheram os projetos, com toda a certeza que todos nós tínhamos, de que a comunidade europeia não iria aldrabar esses projetos, não estaria a falar mentiras. E as pessoas saíram, até hoje, não há nenhum projeto que foi dado a qualquer um daqueles que foram desmobilizados. Não há cumprimento desses acordos. Não há cumprimento. O Mirko Manzono saiu de Moçambique, foi nomeado para outras funções, e o processo ficou assim. Então, os combatentes acham que a Renamo, o seu presidente, é que não conseguiram isso. Não. Conseguiu-se e foi escrito e tinha um papel a dizer que há de haver projetos. Mas quem nos elaborava o projeto é alguém que estava a padrinhar o processo. Então, até hoje estamos nessa luta de onde está o projeto prometido. E isto eu penso que a Renamo também um dia pode queixar-se aos tribunais, porque é uma falta da verdade de um organismo internacional que prometeu uma coisa e não fez. E prometeu pessoas que pegaram em arma. E hoje essas pessoas reivindicam para a Renamo. A Renamo é um partido. A Renamo não prometeu. A Renamo apenas tinha eles e fez de tudo para que os irmãos saíssem e saíssem sem problemas. Mas é culpado hoje a Renamo por isso, pelos seus próprios filhos, e algumas pessoas usam essas pessoas para pensar que alguém da Renamo recebeu dinheiro. Não se recebeu dinheiro nenhum. A comunidade internacional aldrabou simplesmente. O governo também mentiu num item. Disse que as pessoas deviam deixar as bases. Ali na base tinha o seu espaço com a sua baraquinha, que era o seu terreno. E receberia terreno quando chegasse na zona onde vai. Alguns distritos, alguns municípios deram terrenos a uma e outra pessoa desses combatentes. Mas, grosso modo, ninguém foi dado terreno, prometido dentro de que teriam um espaço quando chegasse na zona, onde seriam reintegrados e reinseridos para poderem viver. Também foi um trabalho. A questão da pensão que surgiu, de facto, é pensão de reforma. Aquele que não feriu, que não apresenta uma junta médica que diz que feriu o grau X, recebe a pensão de reforma igual a todos os combatentes, tanto da luta de libertação, como da defesa de soberania, como esse da democracia. A lei é a mesma, os valores são os mesmos para todos. Aquele que feriu, também a lei é a mesma, tem pensão de invalidez, pode tratar e ganha a sua patência ou o seu, e depois tem a parte do grau de ferimento. Então, isto, pelo menos, está acautelado. Agora, temos alguns que não tiveram a desmobilização. Se esta pessoa esteve na base, todo aquele que esteve na base foi registrado, as listas foram entregues e o processo foi longo, porque entramos no fato de Covid, não tínhamos pessoas assim a reivindicar, que tenham ficado, estava na base e perdeu a desmobilização. Não tinham. O processo foi longo, nós entregamos as listas, ficamos muito tempo à espera até a última desmobilização. Então, se existe alguém que diz eu não fui desmobilizado, mas eu estava lá na base, então pode ter sido falha dos efetivos ou porque a pessoa não estava lá. Porque o processo foi muito divulgado, foi um processo mais transparente possível. Andamos de unidades em unidades até todo aquele que o presidente da Câmara havia deixado, ou o Estado-Maior nosso lá tinha conhecimento como seu elemento. Esses todos foram registrados. Os incumprimentos deste processo, desses acordos todos, até que ponto podem criar uma situação de instabilidade? Eu estou a olhar um processo que
há promessas, há pessoas que entregaram as suas vidas num propósito de defesa. Depois chega a uma fase de reinserção. Estas promessas todas, esses objetivos todos não são alcançados. Não há uma forma de sadiar problemas a não resolução dessas questões que nós achamos que são chaves. Eu penso que é mesmo isso. É mesmo isso. E o mais engraçado é que esses colegas, às vezes também, no lugar de perceber que quem deve resolver o problema não é uma organização política como o partido, mas são instituições. Nunca marcharam para o Ministério das Finanças, nunca marcharam para a direção da economia, ou onde que essas coisas são tratadas, nunca marcharam para isso, nunca foram lá que reclamar, só reclamam para uma organização política. A Renamo, como um partido político, não pode tutelar pessoas como essas. O Renamo, o que pode fazer é reivindicar, reclamando também, mas não resolve. Eu penso que há instituições que devíamos, os combatentes que estão lesados deviam ir e reivindicar, saírem a dizer alguma coisa dentro daquelas instituições. Mas é o adiar. Claramente que neste momento há um processo que também a Renamo liderou, da importância do país dialogar. Nós fomos os pioneiros, esfregamos os termos de referência, sentamos com o NUS para podermos aliviar a situação que estava a acontecer. Porque a Renamo podia ter entrado e o país voltaria a um caos, porque nós temos combatentes, sabemos que essas pessoas podem fazer nesse país. Mas fizemos tudo para manter a paz e fizemos que o governo aceitasse a sentada, o diálogo, e o chamado diálogo nacional inclusivo. E uma das coisas que tem dentro dos termos de referência que está a ser discutido até pelo grupo de trabalho da Paz, Reconciliação e Unidade Nacional é a questão do processo DDR, onde se falhou, o que não se fez e o que se deve fazer. Então os colegas, muitos até nem sabem, mas essa matéria está dentro do debate do diálogo nacional inclusivo, para se fazer aquilo que não se fez. Porque se as pessoas foram prometidos projeto, não foram dados, foram prometidos espaço, não foram dados, foram prometidos bolsas, não foram dados, seus filhos, foram prometidos isto e aquilo, não aconteceu. Alguém está a adiar um problema. E é mau, porque essas pessoas precisam, esses colegas precisam. E não tendo isso, hoje estão a reivindicar dentro do partido. Amanhã podem não reivindicar dentro do partido. Quando perceberem que estão a reivindicar no sítio errado. Porque aqui não vai haver solução, porque não existe solução aqui. A única solução que o partido tem é continuar a ir ao governo e dizer, aqueles nossos irmãos estão assim, façam a pressão todos os dias. O presidente Nilson saiu, deixou isso. O presidente Chapo hoje aceitou que voltemos a debater isso no diálogo. Então nós esperamos que se resolvam os problemas, do que adiar os problemas. Foi isso que se fez anteriormente. Houve necessidade de integrar os nossos na polícia, como eu dizia. Entregamos os primeiros 10 oficiais que deviam ir para o comando geral. Até hoje estão espalhados em unidades, muitos deles foram colocados para a polícia de ambiente, estão lá no interior a sofrer e não fazem nada, praticamente descumpriu, apenas foram entrar. Mandamos mais uma lista grande, que só levaram 100, esses 100 todos que foram para lá, são praças até hoje, não há nada, estão espalhados por aí. Quer dizer, há um desprezo de um processo que custa sangue. Que custa desprezo, eu já queria colocar uma questão, este desprezo não estará a resultar do facto de a Renamo ter entregue, digamos, que as armas, tendo sido um partido que surge, de certa forma, com este poder militar? Não, aí começa o erro estratégico de um governo. Ou o governo gosta de perpetuar conflitos armados, porque onde a Renamo encontrou as armas quando regressou a Gorongosa, pela segunda e terceira vez? As armas, essa coisa de armas, os governos sabem que isso é um projeto que é possível fazer. Para quem fez uma luta, uma guerra durante 16 anos contra um Estado, fazendo guerra dentro do próprio país. Nós temos um país que conhecemos de mata-mata, pau a pau, conhecemos de casa a casa, e eu disparado aqui te dizer que vai no sítio X neste momento, aonde tem água agora, neste momento é no sítio X, você pode chegar a esta hora, conheço. Então, falar de que entregamos a arma e aquilo é o fim da Renamo, é perder tempo, porque a Renamo entregou armas em 92, mas não foi o fim. Quando a Renamo quis fazer um conflito armado, o fez com arma. E voltamos, foram para a Beira, cercaram o presidente da Câmara, retiraram as armas, o presidente da Câmara disse uma coisa naquele dia. Não é dessa forma.
Vocês têm que sentarem comigo, conversarmos bem, e eu vos entregar de livre, espontânea vontade. Porque isso que vocês levaram é como eu te dar dinheiro. Você não sabe se eu te dei 200 mil com quanto fiquei. A Renamo, como um partido, não precisa de ter arma, porque é um movimento que assinou um acordo de paz, tem um compromisso de uma paz integrar no país. Então não precisa de armas. Mas as armas em Moçambique estão aí. Há pouco tempo tivemos uma manifestação. Quantas armas foram tiradas nas esquadras? Onde estão hoje? Quem nos garante que aquelas pessoas que tiraram as armas nas esquadras não conhecem o uso delas? Este é um país muito militarizado. Muitos jovens, eu dizia até polícias, os meus colegas combatentes nas ruas, diziam, tenham cuidado, porque muitos jovens fizeram serviço militar obrigatório, conhecem manusear arma. Quando vem um jovem aproximar você com que tem já arma, ele sem medo, você tem que começar a pensar que isso aqui passou por Munguine, passou por Matalane, conhece isto aqui. Ele pode me arrancar e fazer estrago como eu sei. Então, não é isso. Se isso for um pensamento, é um pensamento errado. A Renamo não precisa de voltar à guerra. Nós temos que ser um partido que contribui para o desenvolvimento, mas também temos que ser um partido que mantém a história. Hoje, a Frelimo tem presidentes que se sucedem graças à Renamo. Se a Renamo não tivesse feito a luta e existir um multipartidarismo, eleições periódicas, na sucessão da Frelimo era por morte. Quer dizer, é um presidente perpétuo até no dia em que não existir. Mas hoje, graças à democracia, que qualquer um hoje pode ser presidente lá, tanto nos outros sítios. E isso devia ser preservado. E não provocar, e não pensar que a Renamo praticamente entregou aquela arma. Quer dizer, as pessoas já... Mano, um mecânico é sempre mecânico, um enfermeiro é sempre enfermeiro, mesmo fora do seu hospital. Ele sabe como se trata um doente. E é possível encontrar seringa quando precisar.